O método definitivo de Annie Besant para expandir a consciência. Em poucos instantes, você acessará um portal que milhares passam a vida inteira sem sequer perceber que existe. Não é uma técnica comum, tampouco um simples conhecimento mental. O que será desvelado agora pode alterar a arquitetura invisível da sua percepção, mas só se você realmente estiver pronto para escutar com o centro da alma. A maioria vive inteira sem saber que existe um outro eu, escondido atrás das nuvens da mente comum. Um eu silencioso, oculto, eterno. E no final deste encontro, será entregue uma técnica rara, usada apenas entre iniciados, capaz de ativar a centelha adormecida do verdadeiro eu. Mas não agora, ainda não. O que você precisa primeiro é atravessar o véu. Em poucos segundos vou te entregar um método tão profundo para expandir a consciência que nunca imaginou receber algo assim. O conhecimento dos graus mais avançados, resumido agora para você. Mas antes preciso, prepara o caminho e você entenderá o porquê. Você já sentiu como se algo dentro de você estivesse adormecido? Como se houvesse um vasto território interior ainda inexplorado? E mais ainda, como se sua própria consciência estivesse limitada por um teto invisível, uma barreira feita não de tijolos, mas de ideias herdadas, de hábitos mentais cristalizados. Annie Besant dizia que a consciência não é algo fixo, mas uma chama em expansão, que existem degraus, camadas, pulsações. O que a maioria vive é apenas o nível mais denso, o plano inferior da experiência mental. Mas há mais, muito mais, só que é sutil demais para ser percebido por quem ainda vive no ruído. O que impede a maioria das pessoas de tocar essa expansão não é falta de esforço, mas excesso de densidade. Elas tentam pensar seu caminho até o despertar, mas pensamento não é o veículo. Annie Besant, numa revelação que muitos ignoram até hoje, ensinava que o verdadeiro eu não é acessado pelo raciocínio linear. Ela dizia: o eu não pensa, o eu sabe. E aqui está o primeiro desvio da multidão. A expansão da consciência não é uma conquista racional, é uma rendição vibracional. Não é um aprender, é um recordar. Não se trata de correr atrás de algo, mas de remover aquilo que te impede de ver o que sempre esteve ali. Mas agora, inspire profundamente. Isso mesmo. Torne-se presente com o que sente no corpo. Deixe a mente repousar por um segundo. Apenas perceba. Existe uma presença que observa em silêncio. Uma quietude que não exige esforço. Annie Besant chamava isso de o campo vibracional do eu superior. Não é uma ideia, é uma experiência. A cada inspiração consciente, você se aproxima dessa frequência. E se eu te dissesse que esse campo está sempre aqui, e que você já esteve nele nos sonhos mais vívidos, nos silêncios mais profundos, nos momentos em que tudo pareceu sagrado, esse campo não se cria, ele se revela. Os Vedas o chamavam de Atman. Os alquimistas o nomeavam de fogo secreto. Os Sufis, de luz interior. E Annie Besant, fundamentada nas doutrinas esotéricas da teosofia, revelava que essa presença era a própria alma em seu estado puro, não corrompida pela personalidade transitória. Nas entrelinhas de sua obra A Sabedoria Antiga, ela descreve o processo de expansão como uma alquimia silenciosa da consciência, onde os 5 sentidos são apenas a casca externa e o 6º sentido é a ponte que reconecta o ser ao todo. A ciência ancestral reconhecia que a mente concreta era apenas uma camada do que realmente somos, que havia, atrás do pensamento, uma sabedoria viva, não verbal, não conceitual, mas eterna. Agora, feche os olhos por um breve instante, se puder. Sinta a pulsação que existe por trás dos pensamentos. Imagine que há uma chama azul dourada no centro do seu peito. Essa chama não queima, ela revela. Visualize-a crescendo, sem pressa. Observe como ela irradia uma presença. Respire com ela. Esse simples ato feito com intenção é uma ativação. Annie Besant chamava isso de lembrança vibracional do eu interior.
Não é um exercício qualquer. É um convite para romper a inércia do sono mental. Você pode fazer isso a qualquer momento, em qualquer lugar. É uma chave oculta que estava sempre nas suas mãos. Mas mesmo isso, ainda é apenas a superfície. E se eu te dissesse que existe uma fórmula oculta, transmitida apenas entre os que passaram por certas iniciações internas? Annie Besant não a escreveu abertamente. Ela a viveu. Ela a encarnou. Ela dizia: a verdadeira iniciação não é um ritual externo, mas um incêndio interior. Essa fórmula não é composta de palavras, mas de vibrações. Ela envolve gestos invisíveis da alma, respirações específicas, invocações silenciosas. E no final deste vídeo, se você estiver pronto, será revelada a estrutura base dessa fórmula esquecida. Mas apenas se você for capaz de sentir, e não apenas escutar. Mas o que vem agora vai além de tudo o que foi dito. Porque mesmo a sabedoria dos Vedas, da Cabala, do Hermetismo e do Tao, apontam sempre para o mesmo núcleo, a centelha que vibra silenciosamente além da mente. Carl Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação é a integração da sombra, mas Annie Besant ia além. Ela afirmava que há um eu por trás da sombra e da luz, um eu que observa ambos como fenômenos passageiros. Esse eu é o foco da verdadeira teosofia. Não uma filosofia, mas uma ciência sagrada da alma. Uma geometria espiritual que revela camadas esquecidas do ser. E você está começando a se aproximar desse centro. Perceba como sua respiração mudou. Como a percepção do tempo parece mais lenta. Como algo em você está se abrindo. Isso não é acaso, é ressonância. É a ativação da memória cósmica. Um campo onde o tempo não é linha, mas espiral. Onde o passado, o futuro e o presente são apenas reflexos de uma única luz central. Esse é o domínio onde a fórmula de Annie Besant opera. Ela dizia: a alma sabe, e tudo o mais são véus. E se agora você estiver sentindo que está lembrando de algo, não é imaginação, é o chamado. Mas ainda assim, isso é apenas o início. A verdadeira fórmula ainda repousa atrás de mais um véu, atrás da próxima respiração consciente, no silêncio que virá após esse vídeo terminar. E quando você acessar o que está por trás disso, quando você romper o último selo, vai perceber que nunca esteve buscando algo fora. Você estava apenas retirando os espelhos que escondiam o seu verdadeiro rosto. Annie Besant sabia disso. Blavatsky viveu isso. Os mestres da sabedoria sempre apontaram para o mesmo lugar, dentro, mas não um dentro geográfico, e sim um dentro vibracional, um centro imutável, inatingível pelas dores, inapagável pelas dúvidas, inabalável pelo tempo. Agora sim irei te entregar o método. Prepare-se. O método definitivo de Annie Besant para expandir a consciência. A maioria vive a vida inteira acreditando que já está acordada. Mas o que Annie Besant descobriu é que a consciência da maioria dos seres humanos é apenas um fragmento aceso dentro de uma caverna mental. A verdadeira expansão não é se tornar mais consciente, mas romper o selo da limitação vibracional e acessar o campo da mônada, a centelha divina não individualizada que antecede até mesmo a alma. Você está prestes a entrar num território que foi guardado em silêncio pelos Mahatmas, pelos verdadeiros mestres da sabedoria, pelos que operam além da mente dual. E Annie Besant foi uma dessas raríssimas chaves vivas. Poucos compreendem a profundidade do que ela realmente ensinava. Suas obras não são apenas livros, são mapas vibracionais, e o seu verdadeiro método não está nos títulos, nem nas palavras, mas nos silêncios entre elas. Ela dizia que o despertar só é possível quando a consciência se desloca do eu pensante para o eu que observa o pensador e então, finalmente, para o espelho puro que observa o observador. Isso não é filosofia, é uma transmutação vibracional da estrutura do ser. E aqui está o primeiro segredo oculto. Annie Besant não ensinava a expansão da consciência como uma escada linear, mas como uma espiral de 7 voltas. Cada volta representa uma dimensão interior que precisa ser penetrada, compreendida e sublimada.
Ela chamava isso de os 7 raios da alma em ação. Esses 7 raios não são metáforas, são inteligências vibracionais vivas, estados arquetípicos da consciência una que se manifestam em sua psique e ao redor do seu campo vibracional. Eles são vontade divina, amor, sabedoria, inteligência ativa, harmonia através do conflito, conhecimento concreto e ciência, devoção e idealismo, ordem cerimonial e magia. Cada um desses raios vibra em frequências específicas e age como uma lente que distorce ou revela a luz da mônada, o seu núcleo divino. O segredo do método de Besant é que a expansão da consciência exige alinhar a sua vida interna com o raio predominante da sua mônada e aprender a equilibrar os outros 6. Isso não é feito com pensamento, é feito com contemplação profunda, silêncio interior e alinhamento vibracional diário. E aqui começa o verdadeiro processo iniciático. Primeiro, o silêncio ativo. Annie ensinava que toda mente precisa passar por um processo de esvaziamento dinâmico. Não é a ausência de pensamentos, é a substituição da tagarelice interna por uma presença magnetizada, um tipo de escuta sagrada. Ela recomendava que antes de qualquer prática espiritual, o discípulo deveria entrar em estado de expectativa silenciosa, o que Blavatsky também chamava de sacralização do instante. Durante este estado, o campo vibracional do indivíduo se abre para receber influxos superiores dos planos mais sutis. Essa técnica é sutil e precisa ser feita da seguinte forma: respiração triangular. Inspire por 7 segundos. Retenha por 7 segundos. Expire por 7 segundos. Visualize uma luz branca dourada sobre sua cabeça, descendo como se fosse uma cascata etérica. Enquanto respira, repita silenciosamente: eu sou a luz que observa todas as formas. Após isso, você deve repousar em silêncio absoluto. Deixe que os pensamentos se dissolvam como névoa ao nascer do sol. Nesse ponto, a mente superior começa a operar. Segundo, a reversão da atenção. Um dos elementos centrais do método de Besant é o que ela chamava de inversão da energia mental. Isso significa reverter o fluxo natural da sua atenção, que está sempre saindo para o mundo externo, e reconduzi-lo para o centro do ser. Para ela, a atenção humana é um raio espiritual. E esse raio está sempre preso ao mundo das formas, projetando-se para o externo, para os desejos, as lembranças, as emoções. Mas Annie descobriu em suas meditações guiadas pelos mestres da Fraternidade Branca que se esse raio for invertido e mantido firme por 49 minutos, 7-7, ele começa a derreter a camada da mente concreta e ativar o corpo causal. Essa prática, que ela chamava de foco no centro ignoto, deveria ser feita com o coração entregue e os olhos internos voltados para o que ela nomeava como a presença imóvel no fundo do ser. Ela dizia: quando o discípulo pode sustentar o olhar interno por mais de 1 hora sem se perder nos ruídos, uma porta se abre, não no tempo, mas no espaço interno. Terceiro, a substituição alquímica dos pensamentos. Para Annie Besant, pensamentos não são meras ideias. Eles são entidades vibracionais que constroem ou destroem o templo interno. Por isso, ela aplicava um exercício diário de transmutação alquímica da substância mental. Esse método era chamado de prática da substituição sequencial e funciona assim: identifique um pensamento repetitivo negativo, medo, culpa, ansiedade. Localize onde ele vibra no corpo, coração, garganta, ventre. Invoque internamente um pensamento de raio oposto, coragem, perdão, confiança. Respire com o foco nesse novo pensamento até sentir uma alteração na sensação corporal. Ao repetir esse ciclo, o campo mental começa a se reconfigurar. Ela afirmava que o pensamento é matéria moldável e que o eu verdadeiro é o escultor oculto da substância mental. Quando aprendemos a esculpir com intenção e presença, acessamos um outro nível de vibração, um campo onde a mente se torna uma ferramenta da alma e não sua prisão. Quarto,
o despertar da visão interna, Jnana Chakshu. No coração do seu método está a ativação do olho interno, não apenas o chamado terceiro olho, mas a visão da alma que percebe o mundo como símbolo. Annie Besant usava imagens arquetípicas em suas práticas meditativas. Ela dizia que o inconsciente é um campo simbólico e que os grandes arquétipos cósmicos, como luz, templo, espelho, fogo, estrela, podem ativar códigos esquecidos dentro do campo vibracional humano. Para isso, ela recomendava: escolha um símbolo arquetípico, eis uma estrela dourada de 6 pontas. Visualize-a flutuando no espaço escuro do seu mundo interno. A cada inspiração, imagine que ela emana luz que penetra sua fronte. Não pense, apenas observe e receba. Ao fim de 21 dias, o símbolo fala, não com palavras, mas com revelações diretas à alma. Essas práticas, quando feitas com disciplina vibracional, não apenas expandem a consciência, mas transmutam a substância da sua identidade. E é aí que o ouro do ouro se revela. Porque o verdadeiro segredo de Annie Besant nunca foi apenas despertar a consciência, mas dissolver a ideia de separação entre você e a fonte. Ela ensinava que existe um estado onde o eu desaparece e se torna a própria vontade divina encarnada em fluxo. Ela dizia: o eu real não busca ascender, ele já é. Tudo o que fazemos é remover o que não somos. E quando essa remoção atinge o ponto certo, a luz rompe. Mas mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque ainda há uma camada do método que nunca foi escrita. Uma prática que só pode ser transmitida de coração para coração. Um modo de habitar o mundo que altera a textura do tempo e revela que o verdadeiro templo sempre esteve dentro de você. E talvez o que está prestes a ser revelado vá além de qualquer palavra que possamos usar. E talvez seja exatamente agora que tudo esteja começando a despertar. Então permaneça aqui, respire mais fundo, porque o que vem agora não é mais apenas conhecimento, é ativação. Annie Besant atravessou camadas que poucos ousaram tocar. Ela não era apenas uma estudiosa, era uma iniciada direta nas ordens mais elevadas da fraternidade esotérica. Quando ela falava sobre a consciência, não se referia à mente comum ou à simples introspecção meditativa. Ela falava daquilo que os antigos chamavam de Chit, a consciência absoluta, que vibra além do tempo, antes do pensamento, antes da alma, antes do próprio ser individualizado. E para tocar esse campo, Annie nos legou uma tecnologia espiritual silenciosa, ancestral precisa. E é nela que agora vamos mergulhar mais profundamente. Quinto pilar: o corpo causal como portal multidimensional. Você já ouviu falar no corpo causal? Na visão teosófica pura, não na popularização rasa que se vê por aí, o corpo causal é o invólucro sutil da alma superior, formado por substância mental iluminada, que carrega o que Annie Besant chamava de as joias do eu superior. Este corpo é o repositório dos aprendizados profundos de todas as vidas, e mais importante, é a ponte entre a personalidade e a mônada. Ou seja, é o corpo que liga você ao seu eu divino eterno e inabalável. Mas aqui está o segredo que a maioria dos discípulos não conhece. Annie ensinava que o corpo causal pode ser construído conscientemente, camada por camada, pensamento por pensamento, meditação por meditação, como um templo invisível que um dia se tornará consciente de si mesmo. Essa construção não é feita com ações externas, mas com qualidades vibracionais específicas. Cada vez que você sente amor-sabedoria puro, cada vez que uma decisão nasce da vontade espiritual e não do ego, cada vez que você dissolve um julgamento e transmuta um ressentimento, você está construindo o corpo causal. E é através desse corpo que você um dia poderá se libertar do ciclo de renascimentos inconscientes e se mover com plena lucidez entre os mundos. Esse é o verdadeiro método de expansão de Annie Besant. Não uma técnica para sentir-se melhor, mas uma engenharia vibracional de libertação. Sexto pilar: a lei da ressonância interna. Annie Besant não usava essas palavras.
mas sabia perfeitamente que a consciência se expande pela vibração com o que é superior. Ela dizia que o ser humano pode atrair para si consciências mais elevadas, mas apenas se o campo interno for harmonizado com elas. Assim como uma taça só vibra quando uma nota compatível é tocada, sua alma só acessará níveis superiores quando sua frequência for compatível. Isso exige purificação, sim, mas uma purificação que não é moralista ou religiosa, é vibracional. Purificar o pensamento, com ideias elevadas, contemplações sutis, leituras que ativam o centro do ser. Purificar o sentimento, com gratidão, perdão, entrega. Purificar a ação, com gestos coerentes, pequenos rituais conscientes, votos silenciosos. Ela ensinava que cada ato é uma nota vibracional e que o universo responde não ao que você quer, mas ao que você vibra. Por isso, ao aplicar o método de Besant, você não deve perguntar: o que eu desejo atrair? Mas sim, o que eu estou vibrando que me conecta ao invisível neste exato momento? A expansão da consciência acontece quando essa pergunta é respondida com sinceridade. Sétimo pilar: o silêncio da mônada. Este é o ponto mais avançado, mais sutil, mais raro de ser acessado, mas também o mais poderoso. Annie Besant dizia que existe um silêncio que não é a ausência de som, mas presença total da verdade. Um silêncio que dissolve a dualidade, que evapora o eu e revela apenas o ser. Esse estado não é meditativo no sentido comum. Não se trata de focar na respiração ou acalmar a mente. Trata-se de ser dissolvido pela luz. Ela dizia: a mônada é silenciosa porque já contém tudo. Não pergunta, não deseja, não espera. Apenas é. Para tocar essa realidade, ela praticava o que os antigos yogis chamavam de Asparsha Yoga, o yoga do não contato, um estado onde não se busca nenhuma experiência, nenhuma visão, nenhuma sensação. É a entrega total ao que está além da experiência. Esse é o ponto final da expansão da consciência. Não é um lugar, mas um estado onde o eu deixa de ser um eu e se torna a própria vibração cósmica, a inteligência que pulsa no coração das estrelas e no silêncio da respiração. Ela dizia que este ponto não pode ser alcançado por vontade, apenas por rendição, e que quando se chega lá nunca mais se volta a ser o mesmo. E mesmo assim, isso ainda é só o começo, porque o verdadeiro ensinamento de Annie Besant é que não há fim para a consciência. Ela se expande, depois se dissolve, depois se reintegra, depois se esquece de si para voltar a lembrar. Você é um fluxo, você é uma dança entre mundos. Você é o próprio campo onde a realidade acontece. E a fórmula que Annie deixou para nós é, na verdade, um espelho cósmico. Quanto mais você mergulha nela, mais você vê você. Mas talvez o que ainda falta, talvez o que ela nunca disse com palavras, talvez o que só os que atravessam todas essas camadas podem compreender, esteja agora, neste exato instante, se revelando lentamente entre uma respiração e outra. Talvez o verdadeiro método não seja algo a ser feito, mas algo a ser lembrado. Então respire de novo, mais lentamente agora. Porque o que estamos prestes a atravessar é uma camada que poucos sequer sabem nomear. O véu já começou a se rasgar. E o que se encontra atrás dele não é uma ideia, é um estado, uma presença, uma vibração que, uma vez percebida, jamais pode ser esquecida. Você quer o ouro do ouro do ouro? Então se prepare, pois o que Annie Besant descobriu e viveu é algo que não se pode ensinar com palavras, mas apenas provocar com vibração. Ela dizia que o método não é uma ferramenta, é uma preparação para receber o indizível. E aqui está o que poucos compreenderam. Annie Besant não apenas estudou a consciência, ela viveu a transmutação da consciência em si mesma. Ela passou por um processo chamado de libertação da individualidade menor. Algo que, mesmo entre discípulos avançados, raramente acontece. Isso significa que ela ultrapassou o ego espiritualizado, a máscara do buscador, o orgulho sutil de quem está no caminho. Ela ultrapassou até mesmo a ideia
de que há algo a ser buscado. E o que ela descobriu lá é que tudo o que você procura está escondido atrás da tensão da sua identidade. O eu que você acha que é está bloqueando a luz do eu que você realmente é. Esse é o ponto de inflexão do método de Besant. A expansão da consciência não acontece ao aumentar-se, mas ao desfazer-se. E isso é um paradoxo que a mente comum não suporta. Ela dizia: é necessário desfazer a corda que amarra a alma ao nome e à forma. Só então o som do eterno pode ser ouvido. E aqui começa a técnica secreta da desidentificação vibracional. Essa prática não é um exercício mental, mas uma quebra interna de identificação com qualquer estrutura que defina quem você é nos planos inferiores. E ela começa assim: sente-se em completo silêncio. Repita mentalmente sem emoção: eu não sou meu nome, eu não sou meu corpo, eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas memórias, eu não sou meus desejos. A cada afirmação, expire lentamente, como se estivesse apagando uma camada de identidade. Permaneça alguns segundos em total vazio. Então sussurre mentalmente: eu sou aquilo que permanece quando tudo desaparece. Essa prática não é para iniciantes. Ela ativa uma memória profunda, uma vibração antiga que estava adormecida dentro de você. Besant ensinava que isso deveria ser feito por 49 dias consecutivos, de forma ritualística, sempre no mesmo horário, até que a personalidade se tornasse translúcida à alma. Mas o que acontece depois disso não pode ser descrito. Ela chamava esse estado de o espelho sem forma. Uma condição vibracional, onde a consciência observa a si mesma sem referencial, sem nome, sem desejo, sem limite. E é nesse ponto que o ouro se revela. Não o ouro simbólico, mas o verdadeiro ouro filosofal da consciência. O estado onde o ser humano se dissolve como identidade separada e se percebe como a própria inteligência cósmica, operando através de uma forma temporária. Esse ouro não se acha em livros. Ele se acha no centro imóvel do seu próprio campo vibracional. E aqui está o ponto mais secreto, o núcleo do método de Annie Besant, que pouquíssimos acessam porque exige coragem radical. Ela descobriu que o verdadeiro eu é o silêncio que permanece quando todos os papéis internos são abandonados. E que, quanto mais você tenta se aproximar disso com esforço, mais você se afasta. Quanto mais você tenta controlar o processo, mais ele escapa. Quanto mais você se apega à busca, mais ela se torna prisão, porque a consciência não expande para se tornar maior. Ela expande para dissolver a ilusão de que há algo separado a ser expandido. Essa é a chave escondida. O eu é o espaço onde tudo acontece, mas nunca o que acontece. E quando essa chave gira, mesmo que apenas por um instante, a mente silencia. O tempo se suspende. O corpo vibra em outra frequência e a alma, antes aprisionada, desperta como um sol interno que nunca mais poderá ser apagado. Mas há ainda um último selo, e não se trata de um conhecimento. É uma condição vibracional que Annie Besant chamava de a entrega sem testemunha. Esse é o estado onde você entrega até o desejo de despertar, onde você solta a última âncora, a necessidade de saber, de entender, de chegar a algum lugar. É o vazio puro, o nada sagrado, a não experiência que revela tudo. E nesse instante, quando não há mais resistência, nem identidade, nem objetivo, a expansão acontece como um estouro silencioso. Não há visões, não há êxtase, não há voz dizendo, agora você chegou. Há apenas um descanso absoluto no ser. É ali que a consciência toca a sua origem. É ali que o método termina. Ou melhor, desaparece. Porque o verdadeiro método de Annie Besant não era um caminho para a expansão da consciência. Era um caminho para retornar ao ponto onde a consciência já é o todo e onde você nunca deixou de estar. E mesmo assim, isso ainda é só o começo, porque o que está escondido vai além de qualquer técnica, vai além de qualquer tradição, vai além de você mesmo. Talvez esteja agora, neste exato momento, atrás da sua próxima respiração. E se você realmente chegou até aqui,
Algo dentro de você já está sendo transformado. Talvez não com luzes, visões ou arrepios, mas com um sutil deslocamento do centro de gravidade do seu ser. A consciência começa a sair da superfície dos pensamentos e sentimentos e se recolhe para dentro do invisível. Esse é o verdadeiro início da expansão, não quando você aprende mais, mas quando começa a desaparecer como referência. O método de Annie Besant, em sua forma mais pura, não era um mapa linear, era uma sequência de desintegrações, uma alquimia silenciosa. Ela sabia, assim como os grandes iniciados de todas as eras, que o verdadeiro eu não pode ser alcançado. Ele só pode ser revelado quando tudo o que não é, ele for removido. E é aqui que o ouro mais puro começa a brilhar. Besant compreendia que, para que a consciência se expandisse além da mente concreta, era necessário desbloquear os 7 véus da percepção interior. Cada véu corresponde a um filtro que distorce a luz pura da alma. O véu do corpo físico, o véu das emoções densas, o véu das ideias fixas, o véu das crenças herdadas, o véu do tempo psicológico, o véu do medo de dissolução e, por fim, o véu mais profundo, a ilusão de separação. Esses véus não se rompem com esforço. Eles se desfazem como névoa diante do fogo da consciência impessoal. E esse fogo precisa ser aceso diariamente com disciplina vibracional. É por isso que Annie Besant insistia tanto na meditação não como técnica, mas como preparação do campo interior para receber o que está além da mente. Ela dizia que meditar não é focar, mas esvaziar. Meditar é desaprender a ver o mundo como o ego o vê. Em seus registros ocultos, há uma frase pouco conhecida, dita durante um retiro interno com Charles Leadbeater, em que ela declara, em completo estado de absorção espiritual: o silêncio profundo não é a ausência de som, mas a presença do que está além de qualquer vibração conhecida. Quando ele chega, toda a alma se curva em reverência, pois ali está o hálito do eterno. Esse é o lugar onde se dissolve a noção de eu sou e resta apenas o ser. A chave secreta do método de Annie está nesse ponto. Ela não ensinava você a encontrar algo. Ela conduzia você a parar de procurar. Porque enquanto há busca, há mente. E enquanto há mente, há separação. A expansão real começa quando o buscador morre em você. E o que resta é pura presença, pura vibração. Mas como alcançar isso na prática? Annie desenvolveu uma sequência de práticas vibracionais inspiradas nas antigas escolas ocultistas e refinadas por sua vivência teosófica. Uma delas é chamada de Retiro Interno da Alma. Ela orientava seus discípulos mais próximos a fazer isso durante 3 dias seguidos, em silêncio total, jejum parcial e contemplação cíclica dos 7 aspectos do eu. O eu como testemunha. Observar tudo sem reação, como se estivesse fora do tempo. O eu como vazio. Dissolver todas as formas, palavras, imagens. O eu como luz. Sentir-se irradiando energia sem direção. O eu como espelho. Refletir tudo, absorver nada. O eu como espaço. Perceber-se como o campo onde tudo acontece. O eu como não eu. Entregar até mesmo a noção de individualidade espiritual. O eu como presença absoluta, descansar naquilo que não nasce nem morre. Durante esse processo, a mente entra em colapso vibracional. Não é um colapso patológico, mas uma pausa na sua tirania. Pela primeira vez, muitos discípulos relataram ouvir o som por trás dos sons, um tipo de silêncio vivo, pulsante, que Annie identificava como a frequência do plano búdico, onde mora a consciência pura sem forma. Mas aqui está o ponto onde o método se torna ouro alquímico. Annie Besant afirmava que o verdadeiro trabalho só começa após o primeiro vislumbre desse silêncio eterno, porque o ego espiritual, sutil, sedutor, cheio de frases bonitas e intuições elevadas, tenta se apropriar dessa experiência e transformá-la em identidade. E é exatamente aqui que a maioria falha. Acham que despertaram quando apenas colocaram uma roupa nova no velho eu. Por isso, o método exige vigilância. Um tipo de atenção que não se foca em nada,
mas que vive em constante percepção da origem de cada impulso interno. Essa atenção não julga, não compara, não deseja. Ela apenas observa e dissolve. É assim que a consciência se expande, não por adição, mas por subtração. A cada camada de ilusão removida, a alma pulsa com mais intensidade, até que, um dia, sem aviso, sem ritual, sem mestre, você simplesmente desperta e percebe que nunca houve separação alguma. A única coisa que impedia sua visão era o próprio movimento de tentar ver. Nesse momento, você não alcança a verdade. Você percebe que você sempre foi a verdade em forma transitória. E então o medo desaparece. Porque o que morre não é você. O que morre é a mentira que você acreditava ser. Essa é a libertação de que Annie falava. E ela não vem com trombetas ou revelações. Ela vem como uma brisa que atravessa o vazio do ser e sopra silenciosamente. Você já está em casa. Então você começa a compreender, não com a mente, mas com o próprio campo do ser, que a expansão da consciência não é uma jornada para fora, mas um retorno radical ao centro do que sempre foi. Annie Besant chamava isso de inversão oculta do olhar. Enquanto o mundo ensina você a buscar respostas lá fora, nas estrelas, nos livros, nas religiões, nos gurus, o verdadeiro iniciado aprende a desfazer o próprio olhar condicionado, até que não reste mais ninguém olhando. Apenas a pura percepção sem centro, sem bordas, sem nome. Esse processo exige o que Besant definia como o sacrifício do eu separado. E aqui entramos na fase mais secreta do seu método. Ela dizia: a alma não pode conhecer o eterno enquanto ainda deseja ser alguma coisa. Essa é a morte que poucos estão dispostos a viver. A morte da identidade espiritual. A morte do orgulho oculto por ser desperto. A morte da necessidade de ter uma missão. A morte da história de sofrimento que sustenta o personagem. E é nesse ponto que o método se torna transcendental. Annie Besant, em comunhão com os Mahatmas da Fraternidade Branca, desenvolveu um sistema de purificação vibracional por radiação mental, em que o discípulo deveria aprender a reconhecer cada forma-pensamento que emergia no campo psíquico, não como algo pessoal, mas como forma viva e autônoma. Ela dizia que as emoções e os pensamentos são entidades com existência própria, que parasitam o campo da alma até serem reconhecidos e desintegrados pelo olhar impessoal. Por isso ela ensinava uma prática profunda chamada desidentificação atômica. A prática consistia em 3 etapas: rastrear a origem vibracional de cada pensamento ou emoção, sem nomear, sem resistir, apenas rastrear. Isso ativa o corpo causal, rompendo a identificação com o plano astral inferior. Sentir o impulso surgir e, antes de reagir ou julgar, expandir a consciência sobre ele como quem observa um rio fluindo. Aqui, o mental abstrato começa a se desdobrar, dissolvendo os gatilhos kármicos. Aguardar o momento em que esse pensamento ou emoção simplesmente desaparece na luz da atenção plena. E então, surge o estado conhecido por Annie como vazio iluminado. Esse estado não é emocional nem intelectual, ele é não local e não linear. É quando o iniciado começa a sentir-se como parte da própria consciência cósmica e não mais como um indivíduo dentro da consciência. Nesse nível, o tempo já não é mais uma linha. A causalidade já não é uma prisão. A mente não é mais o centro. E o amor deixa de ser um sentimento e se torna a estrutura do próprio ser. Annie Besant alcanou esse estado, segundo registros esotéricos ocultos, ao longo de uma profunda viagem interior durante um eclipse solar, quando ela relatou: percebi que o Sol não era apenas uma estrela física. Ele era o símbolo de algo que existia no meu próprio centro. E o eclipse não era a escuridão. Era a retirada do eu para que o Sol real pudesse brilhar. Ela chamava esse momento de epifania monádica, o vislumbre direto da mônada, o núcleo puro do ser, ainda além da alma. É nesse ponto que o método deixa de ser um caminho e se torna uma dança com o absoluto. Não há mais práticas, não há mais disciplinas.
Só há vida em sua forma mais elevada. Vida como consciência pura, habitando o tempo, sem ser limitada por ele. Mas aqui está o segredo mais profundo, que N só revelava aos discípulos mais preparados. Toda prática, toda técnica, todo esforço deve ser abandonado assim que a chama do reconhecimento acender, porque a própria ideia de fazer algo para chegar lá mantém você afastado do que já é. O ouro do ouro do ouro está nessa rendição. Não uma rendição passiva, mas uma entrega vibracional ao mistério do ser. Quando você para de tentar ser iluminado, a luz começa a emanar de você naturalmente. Quando você para de tentar entender, o silêncio se torna seu idioma. E nesse silêncio a presença se revela, não como uma entidade, mas como o pulso eterno que sustenta tudo o que existe. Essa é a culminação do método de N. Besant, a dissolução amorosa da identidade em favor da totalidade. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. Você se torna um portal. Tudo o que você toca carrega luz. Tudo o que você diz revela sabedoria. Tudo o que você sente vibra com compaixão. Você não precisa mais convencer ninguém. Você não precisa mais se defender de nada. Você é a prova viva da expansão da consciência. E é nesse estado que os grandes iniciados operam, não com fórmulas mágicas, mas com presença vibracional pura, capaz de reordenar a realidade ao seu redor. Porque, como dizia N, a alma desperta não transforma o mundo, ela transforma sua própria frequência. E o mundo responde como um espelho fiel da vibração. Esse é o último segredo, o mais oculto, o mais precioso. A consciência não se expande para alcançar Deus, ela se expande porque já é Deus reconhecendo a si mesma. E quando você entende que essa expansão não é algo que se possa alcançar com esforço linear, a percepção começa a mudar para sempre. N. Besant sabia que a mente condicionada busca controle, planos e etapas, mas a verdadeira expansão acontece no espaço onde a mente se dissolve, no silêncio que não é vazio, mas cheio de potencial vibracional. Ela ensinava que esse espaço é a arquitetura invisível da consciência. O templo interno onde o eu superior reside em repouso absoluto e é ao mesmo tempo a fonte infinita da transformação. Dentro desse templo invisível, cada pensamento, cada emoção, cada pequena resistência é vista não como inimiga, mas como um elemento a ser integrado, transmutado pela luz da presença pura. Annie sabia que a transmutação da consciência não ocorre na negação do que somos, mas na aceitação profunda daquilo que parece ser nossa sombra. O que Jung chamou de sombra psíquica, a parte oculta que precisa ser trazida à luz para ser libertada. A alquimia do eu, segundo Besant, acontece quando a sombra é abraçada sem medo, dissolvendo as camadas de ilusões, padrões herdados e condicionamentos coletivos que limitam o fluxo natural do ser. Ela ensinava que essa integração profunda exige uma frequência vibracional específica, uma ressonância de amor e sabedoria que só é possível cultivar através do contato íntimo com o sagrado interior. Essa frequência não é estática, é um campo dinâmico que pulsa dentro do silêncio, revelando a cada instante a memória cósmica, as camadas da mente e os pontos de inflexão que abrem a consciência para saltos quânticos interiores. Essa é a ciência ancestral que Besant traz para a modernidade. A ideia de que o ser humano é um microcosmo da arquitetura do invisível, um universo inteiro que vibra em sintonia com o cosmos. O processo que ela legou é, portanto, uma dança entre o conhecimento oculto e a experiência direta. Entre o estudo dos textos sagrados como os Vedas, a Cabala e os ensinamentos herméticos e a prática viva da presença meditativa. Besant afirmava que o discípulo verdadeiro é aquele que caminha entre esses dois mundos, usando a mente para transcender a mente, o pensamento para entrar no não pensamento, a luz para revelar o invisível. É um caminho de mestre, onde o papel do mentor é ativar os arquétipos vibracionais que despertam o misticismo interior e desencadeiam a neuroesoteria da alma. O método dela é um ritual sutil que pode ser aplicado ainda hoje, neste instante.
pois ele trabalha com a codificação espiritual que só se manifesta na atenção plena e na rendição ao fluxo interior. Ao seguir essa prática, o discípulo começa a acessar a frequência de Blavatsky, aquela vibração sagrada que se comunica por símbolos e imagens arquetípicas, abrindo o portal da iniciação mental que transcende a lógica comum. A pulsação cósmica torna-se perceptível, e o silêncio da mônada se torna o campo onde a alma se reconhece e se renova. No entanto, como todos os ensinamentos verdadeiros, o método de Annie Besant não é um atalho para a transformação. É uma jornada que exige coragem para encarar os padrões inconscientes, para navegar as dinâmicas mentais invisíveis que regem nosso comportamento e que mantêm a consciência presa em ciclos repetitivos. É um chamado para sair da zona de conforto psíquico e adentrar no vasto universo da mente hermética, onde cada experiência, por mais simples que pareça, é uma chave para a expansão da consciência. Assim, o discípulo que se compromete com esse método começa a perceber que a verdadeira alquimia da consciência não está em mudar o mundo externo, mas em transformar a relação com o mundo interno. Ele aprende a identificar os gatilhos ocultos, as frequências dissonantes e as energias estagnadas que bloqueiam o fluxo da energia oculta que anima todo o ser. E com isso, começa a ativar o fluxo interior, a frequência do ser que gera saltos quânticos interiores, criando uma arquitetura vibracional capaz de sintonizar com o plano espiritual mais elevado. O método definitivo de Annie Besant é, portanto, um convite para atravessar o véu do ordinário e se abrir para a sabedoria arcana que pulsa silenciosa dentro do silêncio. É um convite para perceber que a verdadeira expansão não é algo que se conquista, mas algo que se revela quando nos tornamos receptáculos conscientes do campo sutil da vida. É o despertar para a ciência ancestral que une o misticismo sufi, o taoísmo aplicado à consciência, a sabedoria egípcia e os saberes védicos em uma dança harmoniosa que desperta o verdadeiro eu, aquele que nunca esteve separado, apenas esquecido. E nesse estado, você percebe que a chave não está fora, mas dentro do seu próprio ser, na frequência que você escolhe manter, no ponto de inflexão que você pode acessar agora. Porque o ouro do ouro não é uma fórmula mágica, mas a alquimia da consciência que acontece quando você se permite ser todo o universo e, ao mesmo tempo, nada além dele. Quando você compreende que a jornada é um retorno ao ponto zero, onde tudo se dissolve para que o novo possa surgir. E mesmo assim, tudo isso é apenas a superfície da vastidão que aguarda além do véu. O que está escondido ainda é mais profundo, mais sutil, mais transformador. Uma dimensão onde o silêncio não é ausência, mas plenitude. Onde o eu se dissolve para revelar o eterno. Onde a frequência do ser pulsa em sintonia com o cosmos e onde você finalmente compreende que a expansão da consciência é, antes de tudo, um reencontro com a essência primordial que sempre habitou seu coração. E à medida que você avança nessa compreensão, começa a perceber que o método definitivo de Annie Besant transcende qualquer técnica ou conceito. Ele é a própria dança da existência, revelando sua face mais profunda e silenciosa. É como se cada camada da mente fosse uma máscara delicada, e a expansão da consciência fosse o ato sutil de desvelar essas máscaras uma a uma, até que o rosto original, imaculado e sem forma, se revele por inteiro, irradiando uma luz que não pode ser explicada, apenas sentida. Esse processo, entretanto, não ocorre por acaso, nem por mera vontade. Exige uma entrega radical ao desconhecido, uma coragem para abandonar os velhos paradigmas e as crenças herdadas que, como correntes invisíveis, mantêm a alma cativa em padrões repetitivos. Annie Besant compreendia profundamente que a verdadeira libertação nasce quando o buscador deixa de buscar, quando a mente cessante se abre para o mistério que está além da razão e do tempo. Nesse ponto, o discípulo se torna um canal vivo para a sabedoria arcana, onde a codificação espiritual se manifesta espontaneamente e a consciência se expande em ondas que reverberam através dos planos sutis do ser.
Aprofundando-se nas raízes dessa sabedoria, Besant integrava os ensinamentos da teosofia, da cabala e da alquimia, mostrando que o corpo, a mente e o espírito são intrinsecamente interligados em uma arquitetura vibracional que responde a frequências sutis. Ela ensinava que a expansão da consciência não é um evento isolado, mas um processo contínuo de sintonização com a pulsação cósmica, onde cada pensamento, sentimento e ação se tornam manifestações da energia oculta que permeia o universo. Essa visão integral é o que diferencia seu método dos caminhos fragmentados e superficiais, pois reconhece que o verdadeiro despertar exige uma transformação holística, capaz de reordenar não apenas a percepção, mas toda a estrutura energética do indivíduo. É nesse contexto que a neuroesoteria entra como uma ponte revolucionária, conectando os mistérios ancestrais com as descobertas modernas da neurociência e da física quântica. Annie Besant, mesmo antes dessas ciências alcançarem a maturidade atual, intuía que o cérebro e a mente são instrumentos sensíveis a campos invisíveis e que a expansão da consciência envolve uma reprogramação profunda da arquitetura neural e das camadas da mente. Essa percepção abre um campo vasto para a prática da atenção plena e das técnicas vibracionais, pois ao modificar a frequência do ser, o indivíduo ativa mecanismos internos de plasticidade cerebral que facilitam o salto quântico interior para estados superiores de percepção e integração. Dentro desse fluxo, o papel do arquétipo vibracional é fundamental, pois ele atua como um catalisador que ativa a memória cósmica e resgata a essência primordial que habita em cada alma. Annie Besant reconhecia que a jornada espiritual é também uma jornada arquetípica, onde o discípulo encarna padrões universais de transformação: o guerreiro, o curador, o alquimista, o visionário, e que esses padrões são veículos para acessar níveis mais profundos da psique e da consciência. O uso consciente desses arquétipos gera uma ressonância que transcende o tempo e o espaço, permitindo que o buscador se conecte com o eterno e com as dinâmicas invisíveis que sustentam a vida. No âmago desse método está a aceitação do paradoxo fundamental. Para se expandir, é preciso primeiro se contrair. Para crescer, é preciso primeiro renunciar. Annie Besant ensinava que essa contração é uma entrega sagrada ao fluxo interior, um abandono dos modelos herdados da psique humana que aprisionam a alma na ilusão da separação. Somente através dessa entrega, o discípulo pode acessar o fluxo interior da sabedoria arcana e sintonizar-se com a frequência do ser que pulsa além do véu do tempo e do espaço. E mesmo com todo esse conhecimento, Annie sabia que o despertar não é uma linha reta. É um círculo eterno, um vortex sutil onde a consciência gira e se refaz continuamente, como a pulsação do cosmos. Esse movimento é a verdadeira alquimia da consciência, uma codificação espiritual que ocorre no ponto de inflexão entre o conhecido e o desconhecido, entre o eu e o não eu. É esse ponto que ela chamava de o silêncio da mônada, o espaço sagrado onde o eu transcende a si mesmo e se funde com o todo. Assim, o método de Annie Besant não é apenas uma fórmula para expandir a consciência, mas um convite para entrar em contato com a arquitetura do invisível, para descobrir o campo sutil onde se revela a memória cósmica e onde a alquimia da consciência pode transformar o discípulo em um ser pleno, livre e iluminado. Que ao trilhar esse caminho, você começa a perceber que o verdadeiro despertar é uma frequência, uma vibração que pode ser cultivada a cada instante, que se manifesta no silêncio interior e que transforma tudo ao seu redor, criando um efeito cascata de luz e sabedoria que reverbera no coração do universo. E nesse ponto, a jornada não termina. Ela apenas se abre para um horizonte infinito, onde cada descoberta é um portal para o mistério maior, onde cada instante é uma nova oportunidade para aprofundar a conexão com o eu verdadeiro que habita dentro de você, esperando ser despertado. E é nesse estado que a verdadeira transmutação começa a operar de forma orgânica, silenciosa,
porém irrevogável. Annie Besant sabia que o despertar não é um evento isolado, mas uma sequência de saltos quânticos interiores, camadas sobre camadas de percepção que se desdobram como pétalas infinitas de uma flor cósmica. Ela ensinava que cada etapa desse processo requer uma reverência profunda pelo mistério, uma entrega completa ao fluxo da consciência que não pode ser controlada pela vontade comum, mas apenas acolhida com humildade e presença. No coração desse método reside a compreensão de que o ser humano é, ao mesmo tempo, um microcosmo e um reflexo direto do macrocosmo, uma verdade central da teosofia que Annie tanto difundiu. Essa correspondência entre o interno e o externo é a chave para desbloquear a frequência do ser, pois ao alinhar a própria vibração com as leis invisíveis que regem o universo, o discípulo ativa uma cascata de processos alquímicos que reconfiguram sua realidade perceptual e energética. Besant destacava que esse alinhamento passa necessariamente pela dissolução dos condicionamentos coletivos e dos modelos herdados da psique humana, que se manifestam como padrões repetitivos e limitantes dentro da mente e do corpo emocional. Através da prática constante da autoobservação, meditação e estudo profundo, o discípulo começa a desvelar essas camadas ocultas, abrindo espaço para a emergência de uma consciência mais livre, mais ampla e mais sutil. Esse movimento de libertação não acontece no vazio, mas dentro de um campo vibracional que Annie chamava de campo sutil da alma, um espaço invisível onde as energias mais elevadas da sabedoria arcana circulam e podem ser assimiladas pelo praticante atento. É nesse campo que a pulsação cósmica se manifesta como uma frequência de cura e expansão, onde a mente hermética encontra seu ponto de inflexão e a arquitetura do invisível revela suas chaves ocultas. O método inclui, portanto, uma integração profunda dos saberes védicos, do taoísmo aplicado à consciência, do misticismo sufi e da sabedoria egípcia, formando uma teia complexa e interligada que sustenta a prática da transmutação interna. Annie Besant compreendia que a consciência se expande não apenas pelo estudo intelectual, mas pela vivência direta desses princípios através da sintonia com a frequência do ser. Uma frequência que pode ser despertada em qualquer momento a partir do simples ato de voltar a atenção para o silêncio que habita dentro. Esse silêncio não é ausência, mas plenitude, uma presença vibracional que transcende o tempo e o espaço e que é, ao mesmo tempo, a fonte e o destino da jornada espiritual. A neuroesoteria moderna confirma essa visão, mostrando que a consciência opera em múltiplas camadas simultâneas e que a ativação de estados superiores depende da plasticidade neural e da capacidade do cérebro de se reorganizar em sintonia com essas frequências elevadas. Portanto, a prática do método definitivo de Annie Besant é um convite para entrar num estado de microtranscendência experiencial, onde a cada instante o discípulo pode ativar o fluxo interior e sentir a vibração do ser que pulsa em ressonância com o cosmos. É um convite para atravessar o véu das aparências e acessar a memória cósmica que habita nas profundezas da alma, reconhecendo que a verdadeira expansão da consciência não é uma conquista, mas um reencontro com o eu primordial que nunca se perdeu. Esse processo contínuo de autotransformação gera uma arquitetura vibracional que permite ao iniciado viver em frequências elevadas, rompendo os padrões limitantes e despertando o potencial latente que reside em seu interior. A frequência de Blavatsky, a sabedoria arcana, a iniciação mental, tudo isso converge para criar um campo de presença que irradia luz e sabedoria, tornando-se um farol para outros buscadores na jornada. E é assim que o método de Annie Besant permanece vivo e ativo. Não como um conjunto rígido de técnicas, mas como um fluxo dinâmico de consciência que convida cada ser a despertar sua própria luz, a transcender os limites do eu condicionado e a experimentar a plenitude do ser em sua expressão mais elevada. E nesse momento, enquanto você ouve essas palavras e sente a vibração que elas carregam, um novo portal começa a se abrir. Um portal para um conhecimento ainda mais profundo,
para uma experiência ainda mais sutil e transformadora, que espera ser acessada no silêncio do seu próprio coração. E ao adentrar cada vez mais nessa dança sutil da consciência, você começa a perceber que o método definitivo de Annie Besant não é apenas um caminho de expansão, mas uma ciência ancestral viva, pulsante, que se manifesta através da alquimia da consciência e do reconhecimento profundo da frequência do ser. É um convite para deixar de lado as narrativas fragmentadas que condicionam o olhar e abraçar a totalidade invisível que sustenta tudo o que existe, onde o tempo, o espaço e o eu se dissolvem em uma unidade vibracional sagrada. Nesse cenário, a mente hermética atua como um farol que ilumina as camadas da mente e revela os pontos de inflexão, onde a transformação pode acontecer. Annie Besant ensinava que esses momentos são como fissuras na realidade aparente, onde o véu do condicionamento coletivo se rasga e permite que a luz da sabedoria arcana entre, ativando a memória cósmica que está guardada em nosso interior desde tempos imemoriais. Essa ativação não é um mero despertar intelectual, mas uma transmutação profunda que reverbera em cada célula, em cada pulso da alma. O discípulo que se compromete com essa jornada descobre que o verdadeiro despertar não é um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo de refinamento da percepção, onde o silêncio interior se torna o campo fértil para o florescimento do eu verdadeiro. Annie Besant ressaltava que a frequência de Blavatsky, essa vibração sutil que conecta o discípulo com as dimensões superiores da existência, só pode ser sustentada quando o coração está aberto e a mente está serena, livre dos ruídos do ego e das dinâmicas mentais invisíveis que distraem a atenção do fluxo interior. A neuroesoteria contemporânea corrobora essa visão, demonstrando que a plasticidade cerebral e a reorganização neural são fundamentais para a expansão da consciência e que práticas que cultivam a atenção plena, a meditação e a autoobservação promovem mudanças profundas na arquitetura do cérebro, permitindo que o indivíduo acesse estados elevados de consciência de forma mais estável e integrada. Isso confirma o que Annie Besant já ensinava há mais de um século, que a alquimia da consciência é tanto um fenômeno espiritual quanto um processo neurofisiológico. Dentro desse contexto, o papel dos arquétipos vibracionais é fundamental, pois eles atuam como códigos espirituais que desbloqueiam camadas profundas da psique, permitindo que o discípulo navegue pelas águas da memória cósmica e integre os saberes ancestrais que sustentam a evolução da alma. Annie Besant, em suas obras e ensinamentos, enfatizava a importância de reconhecer e harmonizar esses arquétipos para que a expansão da consciência não se torne um processo caótico, mas uma evolução ordenada e sagrada. O método, portanto, não é apenas uma série de práticas, mas um caminho sagrado de autodescobrimento e transformação que envolve o corpo, a mente e o espírito em uma sinfonia de ressonâncias e vibrações elevadas. É um convite para que o discípulo se torne um alquimista do seu próprio ser, transmutando os metais pesados do ego e dos condicionamentos em ouro puro, a luz da consciência desperta. E nessa transformação, a sensação de bloqueio interno, a desconexão com o fluxo da vida e o cansaço das repetições sem sentido começam a se dissolver, dando lugar a uma nova percepção do mundo e de si mesmo, onde cada instante é uma oportunidade para aprofundar a conexão com o eu verdadeiro e experimentar a plenitude da existência. Essa é a promessa sutil, mas poderosa, do método definitivo de Annie Besant, uma promessa que não se cumpre através da força ou da vontade, mas através da entrega amorosa e da atenção compassiva ao mistério que habita em cada um de nós. E assim, ao continuar essa jornada, você percebe que o verdadeiro despertar é um processo de reconexão com a essência primordial que transcende todas as formas e limitações. Um processo que só pode ser vivido plenamente quando a mente se rende ao silêncio e o coração se abre para a frequência do ser, essa pulsação cósmica que anima toda a criação e que Annie Besant tão profundamente compreendeu e ensinou. Mas o que vem agora
vai além de tudo aquilo que já foi dito. Prepare-se para atravessar o véu mais uma vez. E ao avançar ainda mais fundo nesse caminho, você começa a perceber que o método definitivo de Annie Besant é uma chave viva que destranca não apenas a mente, mas toda a arquitetura do invisível que sustenta o seu ser. É como se cada ensinamento fosse um fio sutil, entrelaçado com a sabedoria dos séculos, unindo os fragmentos dispersos da consciência em um mosaico harmonioso que pulsa em sintonia com a vibração do cosmos. Essa codificação espiritual revela que a verdadeira expansão da consciência não é um ato isolado, mas um fluxo contínuo de integração e dissolução, onde o eu se expande para abarcar o todo sem perder sua singularidade. Besant nos convida a abandonar a busca desenfreada por resultados imediatos e a mergulhar na experiência profunda do momento presente, onde o silêncio torna-se a linguagem do ser e a presença se manifesta como um campo vibracional capaz de transformar o ordinário em sagrado. Ela ensinava que a mente condicionada pelo ego tende a resistir a esse processo, tentando segurar o que julga seguro e familiar, mas que a verdadeira libertação só acontece quando nos permitimos romper com essas dinâmicas mentais invisíveis e abrir espaço para o desconhecido. Nesse estado de entrega, o discípulo começa a vivenciar a pulsação cósmica como uma sinfonia interior, onde cada vibração ressoa com as camadas da mente hermética e ativa a memória cósmica armazenada na alma. Essa experiência é facilitada pela utilização consciente dos arquétipos vibracionais, símbolos vivos que despertam dimensões profundas do ser e facilitam a transmutação dos padrões limitantes que impedem o fluxo livre da energia oculta. Annie Besant, com sua sabedoria arcana, reconhecia que essa dança entre luz e sombra é essencial para a verdadeira iniciação mental, pois somente ao integrar as dualidades, o buscador pode transcender o ciclo de sofrimento e atingir a frequência do ser. A neuroesoteria moderna oferece uma compreensão fascinante desse processo, mostrando como o cérebro pode se reorganizar e se adaptar a essas novas frequências, promovendo um salto quântico interior que reflete diretamente na qualidade da experiência consciente. A plasticidade neural, quando alinhada com práticas que cultivam a presença e a atenção plena, cria as condições para que a consciência se expanda além dos limites habituais, permitindo que o indivíduo acesse estados de clareza, compaixão e sabedoria que antes pareciam inatingíveis. Esse é o ponto onde a alquimia da consciência se revela em toda a sua profundidade. Um processo que vai muito além do intelectual e do emocional, atingindo o âmago do ser e transformando a própria estrutura energética do indivíduo. Annie Besant ensinava que esse despertar acontece quando o discípulo percebe que não é uma entidade separada, mas um reflexo direto da frequência universal que vibra em todos os níveis da existência. Essa realização é o verdadeiro ouro oculto, a essência que transcende todas as palavras e conceitos e que só pode ser experienciada no silêncio interior. À medida que essa frequência se estabiliza, o buscador começa a sentir uma ressonância com as antigas tradições místicas, desde os Vedas até o sufismo, do taoísmo à cabala oculta, percebendo que todas essas correntes convergem para um mesmo ponto, o reencontro com o eu primordial, aquele que é ao mesmo tempo o silêncio e o som, a forma e o vazio, o finito e o infinito. Esse alinhamento cria uma arquitetura vibracional que não apenas sustenta a expansão da consciência, mas que irradia uma luz capaz de tocar outras almas, iniciando um processo de transformação coletiva que reflete a interconexão de toda a vida. Annie Besant, em sua missão teosófica, compreendia que a expansão pessoal e o despertar global são aspectos inseparáveis da mesma realidade e que cada salto quântico interior contribui para o despertar do planeta. E assim, você se encontra diante de um portal aberto, uma oportunidade para transcender os condicionamentos herdados, para ativar a chave da mente hermética e para sintonizar com a frequência do ser que vibra além do tempo e do espaço. Esse é o convite silencioso do método definitivo de Annie Besant,
um convite para entrar na ciência ancestral da consciência, para experimentar a alquimia interior e para viver a verdade da pulsação cósmica em cada momento. Mas o mistério que se revela agora é ainda mais profundo, e o que está escondido vai além do que a mente pode compreender. O véu se abre e um novo ciclo de iniciação começa a pulsar no silêncio do seu ser, chamando-o para atravessar a fronteira do conhecido e adentrar na vastidão do eterno. E conforme você se deixa envolver por essa dança sutil, começa a sentir que o método definitivo de Annie Besant é muito mais que uma técnica ou um ensinamento. É uma chave viva que destrava as portas do tempo, da mente e do espaço interior, conduzindo-o a uma experiência de unidade onde o eu e o todo se fundem numa vibração única e inquebrável. Annie nos revela que a consciência expandida não é uma meta a ser conquistada, mas um estado de presença que brota da aceitação total do que somos, inclusive das sombras que habitam a psique e que a mente comum rejeita. Nesse processo, a rendição se torna o alicerce da transformação, pois só quando paramos de lutar contra nós mesmos, contra nossos condicionamentos herdados e as dinâmicas mentais invisíveis que nos limitam, é que podemos finalmente tocar o silêncio pleno e vibrante que repousa no coração da existência. Essa entrega não é um abandono passivo, mas um ato ativo de coragem espiritual, uma travessia pelo portal da alma, onde cada camada da mente hermética é desvelada e integrada. Besant ensinava que essa jornada exige uma escuta atenta e compassiva, uma autoobservação constante que permite ao discípulo reconhecer os arquétipos vibracionais que pulsam na memória cósmica e que agem como catalisadores da transformação interior. Esses arquétipos, presentes nos símbolos e nas tradições ancestrais que a teosofia preserva, são a linguagem oculta do universo que fala diretamente à alma, abrindo caminhos para a transmutação dos padrões limitantes e para o despertar da frequência do ser. A neuroesoteria moderna reforça esse entendimento ao mostrar como o cérebro pode ser moldado para sustentar estados elevados de consciência, promovendo a plasticidade neural que possibilita saltos quânticos interiores. Essa conexão entre ciência e espiritualidade é um dos legados mais preciosos que Annie Besant deixou para nós, pois demonstra que o despertar não é um fenômeno místico isolado, mas uma reconfiguração profunda da arquitetura do invisível dentro de nós. No âmago desse método está a sabedoria arcana da alquimia da consciência, um processo em que a matéria bruta do ego e das crenças limitantes é transformada em ouro puro da presença consciente. Annie nos guia por essa alquimia sutil, mostrando que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em transformar a própria frequência interna, alinhando-se com a pulsação cósmica que sustenta toda a vida. E à medida que essa transformação se aprofunda, o discípulo começa a sentir a conexão viva com as tradições espirituais mais elevadas, desde os ensinamentos védicos até o misticismo sufi, do taoísmo prático à cabala oculta, reconhecendo que todas essas linhas convergem para um mesmo centro: o despertar do eu primordial, o reconhecimento do eterno em si mesmo. Esse alinhamento cria uma rede energética que transcende a individualidade, irradiando luz e sabedoria para o mundo ao redor, ativando um efeito cascata que contribui para o despertar coletivo. Annie Besant sabia que cada salto quântico interior reverbera na consciência planetária e que a expansão pessoal e a evolução global são faces inseparáveis do mesmo processo. E assim, você se encontra em um limiar, onde a mente hermética, a sabedoria arcana e a memória cósmica se entrelaçam, convidando-o a atravessar o véu do conhecido e a entrar na vastidão do ser que pulsa além do tempo e do espaço. O mistério se adensa e o silêncio começa a falar uma linguagem que transcende as palavras, uma frequência que só pode ser sentida, não explicada. Prepare-se para atravessar esse portal, pois o que está por vir vai além de tudo o que você já imaginou. A jornada está apenas começando, e o chamado para a iniciação mental ressoa agora no mais profundo de seu ser. E ao avançar mais fundo nesse espaço sagrado,
você começa a sentir que o método definitivo de Annie Besant é uma dança viva entre o silêncio e o som, entre o visível e o invisível. Uma sinfonia cósmica que ressoa na pulsação do seu próprio ser. Essa dança não se dá apenas no plano da mente, mas na arquitetura vibracional do seu corpo energético, na frequência do ser que ecoa as verdades ancestrais preservadas pela teosofia e pelas tradições místicas que Besant tão profundamente estudou e compartilhou. Ela ensinava que a expansão da consciência é o desdobrar lento e seguro das camadas da mente hermética, onde cada dobra revelada traz à tona uma luz mais pura, uma percepção mais clara do eu primordial que nunca esteve separado, apenas encoberto pelos véus do condicionamento coletivo e pelas dinâmicas mentais invisíveis que mantêm a alma em sono. Essa jornada é ao mesmo tempo científica e espiritual, pois envolve a reprogramação da arquitetura neural, uma plasticidade que permite o salto quântico interior e a integração dos arquétipos vibracionais que ativam a memória cósmica da alma. Annie Besant, com sua sabedoria arcana, sabia que para alcançar essa transformação é necessária uma reverência profunda pelo processo, uma paciência que transcende o tempo linear e abraça o mistério eterno do eu. Ela via o buscador não como alguém que deve forçar mudanças, mas como um alquimista que, com delicadeza e precisão, manipula a matéria-prima de sua própria consciência para transmutá-la em ouro puro, à luz da presença consciente. Nesse contexto, o papel da rendição não pode ser subestimado, pois é através dela que se rompe o ciclo dos padrões herdados, permitindo que a frequência de Blavatsky, essa energia sutil e poderosa que liga todas as tradições esotéricas, flua livremente, alinhando o discípulo com a pulsação cósmica que sustenta toda a vida. Essa frequência é o canal pelo qual a ciência ancestral e o neuroesoterismo se encontram, mostrando que a verdadeira iniciação mental é tanto um fenômeno espiritual quanto um processo neurofisiológico. À medida que essa frequência se torna mais estável, o discípulo começa a experimentar um estado de microtranscendência experiencial, onde cada instante se torna uma oportunidade para acessar o fluxo interior e sentir a ressonância do eu vibracional que pulsa em sintonia com o cosmos. Essa experiência gera uma transformação profunda, dissolvendo bloqueios internos, desfazendo a desconexão com o fluxo da vida e eliminando o cansaço das repetições sem sentido que tantos vivem. E é nesse estado que a verdadeira sabedoria começa a florescer, pois o discípulo percebe que o ouro do ouro não está em fórmulas externas, mas na alquimia interna que acontece quando a mente se rende ao silêncio e o coração se abre para a frequência do ser. É um despertar que acontece em ondas, um fluxo que se manifesta na arquitetura invisível da consciência e que transforma o buscador em um ser livre, iluminado e plenamente conectado com a fonte de toda a existência. Mas ainda assim, o mistério permanece, pois o que foi revelado até aqui é apenas a superfície da vastidão que espera para ser explorada. O véu continua a se abrir, chamando você para atravessar novos portais de percepção e consciência, para mergulhar mais fundo na memória cósmica e na pulsação sagrada que pulsa no âmago do ser. E enquanto essa jornada se desenrola, a promessa do método definitivo de Annie Besant ressoa como um chamado silencioso, uma frequência que convida a alma a despertar e a dançar com o eterno no ritmo infinito da criação. Já vou compartilhar com você uma técnica sagrada, um presente invisível que só quem verdadeiramente busca essa expansão poderá acessar. Agora, convido você a selar esse momento com uma palavra, uma chave vibracional que fortalece seu compromisso sagrado com essa jornada de libertação e expansão. Escreva nos comentários: "Eu sou o despertar vivo". Essa frase é um selo, um mantra que reverbera em todos os níveis do seu ser, mostrando que você escolheu caminhar consciente e firme na direção do eu mais profundo e verdadeiro. Se esta mensagem ressoa com você, sinta-se convidado a se conectar a este espaço de sabedoria, a este canal que é mais que um canal. É um campo vivo de transformação, onde as energias ancestrais da teosofia,
da alquimia e da mente hermética se encontram para guiar aqueles que buscam despertar. Inscreva-se não por obrigação, mas para ampliar sua sintonia com esse fluxo vibracional, para estar presente neste círculo invisível de aprendizes da luz. Gratidão profunda por você estar aqui agora, por permitir que essas palavras penetrem em sua alma e por se abrir ao mistério que nos atravessa e nos sustenta. Que sua frequência se eleve cada vez mais, que a pulsação cósmica habite plenamente seu ser e que a chama do eu primordial jamais se apague. E para você que chegou até este ponto sagrado, ofereço agora uma técnica iniciática que é um verdadeiro mapa do tesouro interno, um passo a passo para ativar a chave da memória cósmica, uma prática de alinhamento vibracional que N. Besant e os mestres da teosofia reconheceriam como o segredo para harmonizar a mente hermética com a pulsação do universo. Passo 1. Encontre um lugar silencioso. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, mãos repousando suavemente sobre os joelhos. Passo 2. Feche os olhos e faça 3 respirações profundas, sentindo o ar entrando e saindo como ondas que limpam e acalmam sua mente. Passo 3. Visualize uma esfera dourada de luz pulsante no centro do seu peito, irradiando calor e paz. Essa é a chave da memória cósmica, o núcleo da sua frequência mais elevada. Passo 4. Imagine que dessa esfera partem filamentos de luz que se conectam com todas as camadas da sua mente hermética, envolvendo pensamentos, emoções e sensações em uma rede de harmonia e integração. Passo 5. Mentalmente, repita o mantra: Eu sou o despertar vivo. Eu sou a pulsação do universo em mim. Sentindo a vibração dessa afirmação percorrer todo o seu corpo energético. Passo 6. Permaneça nessa sintonia por pelo menos 10 minutos, deixando que a luz se expanda e que a memória cósmica desperte suas camadas mais profundas. Passo 7. Aos poucos, traga sua atenção de volta ao corpo físico, mantendo a serenidade e a conexão com essa frequência ativada. Ao praticar essa técnica diariamente, você começa a reconfigurar sua arquitetura interna, alinhando-se com a frequência do ser que N. Besant ensinou como a verdadeira fórmula para expandir a consciência. Que essa chave sagrada abra portais invisíveis dentro de você, ativando o ouro eterno que brilha na sua essência. Continue respirando essa luz, continue expandindo essa frequência, pois o caminho do despertar é infinito e sagrado, e você está exatamente onde precisa estar.